Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Art mandou uma mensagem pelo Pix. Apesar de saber que estrela não importa, ainda podem ser criadas inseguranças ao comparar as notas, sentindo-se incapaz. Como abandonar esse fardo? As estrelas não são importantes como critérios qualitativos para avaliar uma obra. Entretanto, enquanto crítico de cinema, eu não abandono as estrelas. Por quê? Porque ainda assim, elas são um fator para levar o espectador ao texto. Eu sei que boa parte de vocês, na verdade a grande maioria, veem as estrelas e cagam pro texto. Vocês querem mais é saber quantas estrelinhas eu vou dar pro filme. Eu sei disso. Mas as estrelas ainda assim são um fator relevante para fazer com que alguns de vocês, por causa da estrela, queiram saber por que eu achei aquilo do filme. Por que eu dei 4 estrelas? Por que eu dei 5 estrelas? Por que eu dei 1 estrela? Por que eu dei 2 estrelas? E por que eu falei todas as estrelas menos 3? Porque geralmente as 3 estrelas não funcionam pra porra nenhuma. Olha o que eu tô falando pra vocês. Geralmente, os filmes que se dá 3 estrelas são ignorados. Porque muita gente acredita que o 3 estrelas é aquele filme... meh. Pra que eu vou querer saber o que ele acha sobre um filme 3 estrelas? Então vocês focam sempre no ruim ou no bom. O público é 8 ou 80. Vocês querem saber 5 ou 1 estrela? 4 ou 2? 3 fica... ah, não... 3 estrelas é... pra cada um vai ter um método. 3 estrelas e meia é método. Né? Eu tô falando assim, de maneira mais geral. Quando a pessoa bate o olho nas 3 estrelas, a pessoa ignora o texto. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Então, assim, a grande questão aqui é saber que a estrela não é importante. Eu já falei para vocês. Quem se importa com estrela é astrólogo, e o astrólogo mais famoso do Brasil está morto. Inclusive, assim, já tem alguns anos sem fumar. Palmas pra ele. Ainda assim, ela pode ser utilizada como um fator para levar o seu público, o seu leitor, ao texto. Ele vai ver lá as 2 estrelas, vai ver lá as 5 estrelas e vai querer ver o seu texto, ou pelo menos vai se sentir intrigado a entender o porquê que você gostou ou não daquilo. Agora, sobre as inseguranças, isso você vai amadurecendo com o tempo. Conforme você vai adquirindo bagagem, e bagagem eu tô falando aqui, é bagagem de estudo, de linguagem, teoria, história, crítica, política e etc. relacionado à produção cinematográfica, e tem aula sobre tudo isso no Introdução ao Cinema, mas também uma bagagem de filme. Quanto mais filmes você vai assistindo, mais bagagem você vai ter sobre os filmes que você vai assistir. E eu não estou falando aqui que você precisa ter bagagem para gostar de ver filme. Pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a ser cinéfilo. Entretanto, você, como uma pessoa que tem esse interesse, saiba que nada é perfeito desde o início. Aliás, o que é perfeito tá morto. Mas nada vai ser como você espera desde o início. Tem muita coisa para aprender. E com mais bagagem você vai adquirindo, mais você vai descobrindo que tem mais coisa para aprender. O processo de produção de conhecimento é reflexivo. E essa reflexão, na verdade, faz com que a gente abra sempre novas lacunas de conhecimento. A gente conhece uma coisa, a gente racionaliza sobre ela, e essa racionalização sobre a coisa nos cria novas dúvidas sempre. A grande questão aqui é, fuja dessa ideia de conhecimento total. Não existe conhecimento total, bem como você não vai assistir todos os filmes já feitos. Hugo_HG mandou uma mensagem pelo Pix. Poderoso Chefão 2 é chato mesmo ou é conceito? Não, chato é você. Heitor mandou uma mensagem pelo Pix. Felipe, tem algum filme que consenso na crítica, tudo como clássico, que você não gostei? Cara, consenso é uma palavra muito foda. Porque não existe consenso na crítica. Inclusive, isso seria acrítico. Eu quero começar dessa forma, tá? Eu sei o que você quis dizer por consenso, entre aspas, mas eu quero começar dessa forma para que a gente tenha clareza no que eu tô dizendo. Por exemplo, na pergunta anterior foi falar de Poderoso Chefão 2. É um filme que é supostamente um consenso na crítica. Mas vai ter gente que vai falar que é chato, até mesmo na crítica. Eu acho que essas pessoas estão erradas. Brinquei que o jovem chato era ele, o jovem que falou atrás, na pergunta atrás. Brinquei, mas é isso. Por quê? Porque a crítica é um processo dialético. É um processo de sustentação do filme ao longo do tempo. É o que o Bernadette fala pra gente, que a crítica nada mais é
do que o processo de fazer o filme ser exposto à crise. Pôr o filme em crise. Pôr o filme em crise nada mais é do que esse processo dialético, onde o crítico é a antítese do processo dialético. O filme é a tese, nós, a antítese, que poremos essa tese em crise para fazer movimentar essa história. A isso, nós damos o fator tempo também. Ao longo do tempo, esse filme será exposto à crítica, exposto, portanto, a essa constante crise a qual a crítica irá expor esse filme, fazendo com que os filmes que sobrevivem a essa crise sejam, de fato, os filmes paradigmáticos, os filmes que sobrevivem à história, os filmes grandes clássicos e etc e tal. Significa dizer que esses filmes que sobreviveram ao tempo e ao crivo crítico, eles não podem ser criticados negativamente mais? Muito pelo contrário, podem. Não significa que os filmes já sólidos na história não possam ser criticados e, porventura, em determinado momento, inclusive perder esse posto, perder esse lugar, ser esquecido em algum momento. Então, o consenso na crítica não existe e é importante que ele não exista. É claro que, pra gente não usar isso tudo que eu falei contra a crítica, é claro que é normal até que determinados bons filmes tenham quase consenso. Por que eu digo isso? Porque muita gente, depois que vê a crítica quase como inteira falando sobre um filme positivamente, ou a crítica quase inteira falando sobre um filme negativamente, automaticamente puxa a cartinha do efeito manada. E tem muito crítico fazendo isso também, tá? Muito crítico fazendo isso. Que é uma postura acrítica, diga-se de passagem. Puxa a cartinha efeito manada. Ou seja, se todos os críticos estão gostando, ou quase todos os críticos estão gostando, é porque é efeito manada. Se quase todos os críticos não estão gostando, é porque é efeito manada. Não, você já parou pra pensar que, na verdade, o filme pode ser isso? Você já parou pra ler cada um desses textos pra tentar ver o que essas pessoas estão dizendo? Ou você só viu a notinha? Então vamos parar com esse negócio de efeito manada. Leve em consideração, claro, evidente, os textos, as críticas que são contrárias ao que normalmente está sendo estabelecido, porque essas críticas são importantes, mas não significa que, por todos estarem gostando, ou quase todos estarem gostando, que é um efeito manada. Aliás, essas cartinhas que se puxam pra crítica é quase como uma questão negacionista até. Por quê? Ou se você segue... Porque a parada é a seguinte, se você segue o que a galera achou, é efeito manada. Agora, se você vai contrário ao que a galera gostou, você quer ser diferentão. Meu amigo, o que você quer que a gente seja? Esses dias eu recebi no meu Letterboxd um comentário na minha crítica sobre Deadpool e Wolverine, que eu dei 1 estrela pro filme, expliquei os motivos pelo qual não gostei. E teve uma menina, e aqui eu não tô fazendo nenhum tipo de negação a essa menina, depois ela até pediu desculpas pelo que ela falou, e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Até porque isso é normal, a gente passa por isso o tempo inteiro. A nós da crítica, que eu digo. E ela comentou dizendo assim, mas você tá falando isso porque você não gosta dos filmes que as pessoas gostam e gostam dos filmes que as pessoas não gostam. E aí ela citou o Madame Teia, o Coringa 2, o Thor, Amor e Trovão, que eu nem sou tão fã assim, o As Marvels, que eu não gosto, como exemplo de filmes que eu teria gostado porque as pessoas gostaram. O meu texto de As Marvels, por exemplo, eu começo dizendo que o filme não é tão ruim como as pessoas disseram, no sentido de o filme não ser a pior coisa que a Marvel já fez. Mas isso não significa muita coisa. O filme continua sendo ruim. Ele só não é a pior coisa que a Marvel fez, mas continua sendo ruim. Mas a gente percebe que ela usou alguns filmes que eu supostamente gostei, mas que a galera não gostou, pra dar de exemplo de que eu queria ser diferentão. Eu respondi a ela. Então, mas você viu que eu gostei de Ultimato, de Guerra Infinita, que são filmes que, pelo que eu sei, as pessoas gostaram. Então, assim, eu gostei dos filmes que as pessoas não gostaram, pelo que eu sei, são filmes que a galera gosta. Então não tem a ver com isso. Tem filmes que a galera gosta e que eu gosto. Tem filmes que a galera não gosta e eu gosto. E é perfeitamente normal. Só que puxar a cartinha efeito manada ou puxar a cartinha diferentão é fácil. É um argumento fácil. Vocês entendem que é fácil? Então vamos parar com isso. Art mandou uma mensagem pelo Pix. O termo filme obrigatório deve ser abolido. Na real, ele existe de fato ou é uma forma encontrada de vangloriar uma obra pela qual admira? Cara, não, eu não acho que o termo filme obrigatório deve ser assistido. Em que sentido? É claro que nenhum filme é obrigatório. Por que nenhum filme é obrigatório? Porque ninguém é obrigado a assistir porra nenhuma. É aquilo que eu disse já sobre cinefilia. Ninguém é obrigado a ser cinéfilo e, portanto, ninguém é obrigado a assistir filme nenhum. Agora, dentro da cinefilia, a gente pode usar o termo filme cinéfilo para filmes que são paradigmáticos na história. Então, assim,
Ah, você é cinéfilo, você quer conhecer a Nouvelle Vague francesa? Você tem que conhecer Acossado, você tem que conhecer Os Incompreendidos. Ah, você é cinéfilo, você tem que conhecer Cidadão Kane, você tem que conhecer Vértigo. Percebe o que eu quero dizer? A noção de filme obrigatório aqui é muito mais para aqueles que querem conhecer, aqueles que querem ter uma preocupação com a memória e o desenvolvimento da linguagem, que é a definição do cinéfilo mais uma vez, do que sobre ser obrigatório para todas as pessoas do mundo. Para todas as pessoas do mundo, sim, não precisa desse termo. Agora, para cinéfilo, é bom usar o termo para alguns filmes. Alguns filmes que vão justamente dar essa noção do que você precisa assistir. É diferente do termo filme necessário. Aí é outra coisa. Filme necessário não existe. A necessidade de filmes não existe. Na verdade, esse termo está intimamente ligado a um apreço e a uma noção de desvinculamento do tema, do conteúdo. Como se o cinema, como se o filme fosse obrigado a ensinar alguma coisa para as pessoas. Uma ideia utilitarista. O cinema não é obrigado a ensinar nada a ninguém. O cinema não é obrigado a ser necessário a ninguém. Então, filme necessário eu não gosto. Filme obrigatório, eu acho que funciona. H. Romeu Pinto mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, você assiste filmes que acha que vão ser ruins? Se sente obrigado a ver filmes ou só vê os que gostaria? Cara, então, vou começar pelo final. Eu sou professor de cinema e crítico de cinema e, portanto, esse é o meu trabalho. E sendo meu trabalho, sendo meu ofício, eu tenho demandas. Então, por exemplo, pro Desencontros, eu tenho programas que acontecem toda semana, e esses programas me demandam que eu assista determinados filmes. Filmes que não necessariamente eu estava com vontade de assistir, mas que para o programa eu preciso assisti-los. Então eu tenho demandas pelo trabalho, não necessariamente minha vontade de assistir é o que comanda aquilo que eu preciso assistir. Assim como o Introdução ao Cinema, o meu curso contínuo de cinema, o mais charmoso do Brasil, faça parte do Introdução ao Cinema. Eu faço 2 aulas novas todos os meses e para fazer essas aulas eu estudo. E estudar cinema não é só ler, é também assistir. E, portanto, eu preciso fazer as minhas maratonazinhas de filmes de acordo com aquela aula pelo qual eu estou desejando oferecer no curso. Então eu tenho demandas como professor e crítico de cinema. Assim como, por exemplo, nós estamos agora na temporada do Oscar no ano. E o Desencontros está se propondo a cobrir minimamente o Oscar, o que faz com que eu tenha a demanda de assistir a todos os filmes do Oscar, pelo menos nas categorias de filme estrangeiro e melhor filme. Significa que eu queria estar assistindo todos esses filmes? Não, não tava. Não queria assistir todos esses filmes. Mas eu vou assistir. Eu tenho que assistir. Parte da minha obrigação, é parte do meu ofício. Então, assim, trabalhar com a coisa também traz esses revés. É muito bom, e aqui eu não tô falando que coisa horrorosa, não. É muito bom trabalhar e vendo filme, mas também traz seus revés. Nem sempre a gente vai assistir o que a gente quer assistir. Aliás, raramente eu assisto o que eu quero assistir. Agora, sobre assistir filmes que eu acho que vai ser ruim, eu acho que a primeira resposta já responde um pouco sobre isso, na medida em que eu preciso assistir determinados filmes, mesmo eu achando que possa ser. E aí aquela noção de que a gente não pode criar expectativas sobre os filmes, é uma verdade, mas também é uma idealização, porque é quase inevitável a gente criar algumas expectativas, a gente olhar para determinados filmes e criar pré-conceitos sobre eles, pré-conceber essas ideias e até se surpreender com alguns, em outros não, em outros apenas confirmar. É perfeitamente normal. A ideia é que a gente tente minimizar essas expectativas, mas é inevitável tê-las. Então, sim, eu assisto os filmes que eu acho que vão ser ruins. Em alguns eu me surpreendo, em outros não. Fernando Torres mandou uma mensagem pelo Fernando Pix. Torres! Professor, além das outras premiações, acredita que ainda estou aqui estar em top 2 na lista de melhores do Letterboxd ajuda a campanha do filme? Não é uma ordem oficial para a campanha pro Oscar. Só que a grande questão que vocês precisam ter em mente é que vencer uma premiação como o Oscar ou como qualquer outra é vencer a batalha da indústria. E a batalha da indústria não se finda com o processo do fazer e do lançar o filme, da exibição do filme. Ele se conclui, sobretudo, nas outras dinâmicas da indústria e, portanto, na imprensa, sobretudo. E o Letterboxd é uma rede social e é uma imprensa. É um mecanismo de comunicação. Então, estar entre os primeiros colocados do Letterboxd, bem como ter o seu lugar na Variety, ter o seu lugar no Jimmy Fallon, ter o seu lugar no New York Times, ter o seu lugar nessas principais veículos de comunicação, é sim importante. Eu não estou falando
que esse é um fator primordial para vencer um Oscar, primordial para estar entre os indicados, mas é um fator que se abre os olhos com certeza. Porque o Letterboxd vem se confirmando cada vez mais, inclusive, como uma plataforma relevante de notícias até. De notícias e de opinião popular. E isso é levado em consideração com toda certeza. Não é o fator mais relevante, mas é um dos fatores dentro dessa lógica mais generalista do que é vencer a batalha da imprensa, que é muito importante. Linhagem Woke mandou uma mensagem pelo Pix. Quais você recomenda do Mizoguchi além de Sanso, Contos da Lua e Oharu? Intendente Sancho, Contos da Lua Vaga e Oharu, de fato, são os filmes mais incríveis do Mizoguchi, mas evidentemente não são os únicos. Eu recomendo muito que você assista, por exemplo, Crisântemos Tardios. É um baita filme do Mizoguchi. Então fica essa dica aí. Amantes Crucificados e Irmãs de Gion. Pega esses 3. Edu Caraglio mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, quais as suas ficções favoritas? Às vezes fico com vergonha de falar que o primeiro Planetas dos Macacos é disparado meu favorito. Eu acho que você quis dizer ficções científicas, porque ficções é um termo bastante amplo. Mas eu acredito que você queira dizer ficção científica. Cara, não precisa ter vergonha. Planet dos Macacos, o primeiro, lá de 68, é maravilhoso. Sustenta o gosto, porra. E é maravilhoso, diga-se de passagem. Particularmente, aqui, ó, mais uma sustentação pra você. Particularmente, eu gosto mais da trilogia Caesar, do Matt Reeves. Sobretudo o segundo e o terceiro filme. Pra mim, a ordem, inclusive, é 2, 3, aí depois vem o de 68. E aí depois o primeiro de agora. Então, assim, sustenta. Agora, minha ficção científica favorita, 2001, Odisseia no Espaço... Não é 2001, Odisseia no Espaço. É Enigma de Outro Mundo. Essa é a minha ficção científica favorita. Mas o Planet dos Macacos, do Matt Reeves, não tá longe não, tá? Eu gosto tanto desse filme que não tá longe das minhas ficções científicas favoritas. Então é isso, sustenta, cara. Não precisa ter vergonha, não. Artesanal mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, qual o seu preferido do Miyazaki? O favorito do Miyazaki é Totoro. Por muito tempo era Princesa Mononoke, mas virar pai me fez ser Totoro o filme favorito, porque virou filme favorito por um determinado tempo da minha filha. Hoje ela gosta de Frozen, aí tá nessa fase de Frozen, tudo é azul porque gosta de Frozen. Mas quando ela era menorzinha, ela era apaixonada por Totoro. E isso fez com que eu gostasse mais do filme. Então, era Mononoke, virou Totoro. Victor mandou uma mensagem pelo Pix. Carlinhos Maia do Letterboxd. Vai tomar no cu, porra. Fórum indica alguma ordem boa para estudar sobre cinema? Um movimento para começar, diretor ou algo assim? A minha vontade é de não responder. Matheus Fiore criou essa onda agora porque eu sou a Virgínia do Letterboxd. Tudo bem que, assim, ser Virgínia também não é muito ajuda, porque também divulga tigrinho, essas porra, né? Mas Carlinhos Maia já é demais pra mim. Porra, aí já é demais. Prefiro vender Body Splash do que ser Carlinhos Maia. Dito isso, uma ordem boa pra estudar cinema, um movimento pra começar. Cara, vamos lá. A história do cinema não se faz pelos movimentos. Apesar dos movimentos serem importantes, até mesmo pra conhecê-los, é importante que até pra ver os filmes de determinados movimentos, você saiba que a história do cinema se faz por processo histórico. Significa dizer que se você fixar na sua cabeça que a história do cinema se faz pelos movimentos, você vai se frustrar. Porque você vai ver todo o filme e achar que você tem que encaixar ele em algum movimento. Mas sinto muito, você não vai conseguir. Nem todo filme faz parte de movimentos. E, inclusive, hoje, na contemporaneidade, é, sobretudo e cada vez mais difícil o surgimento de novos movimentos. Porque o movimento, ele depende de uma solidez no tempo para que ele se confirme na história. E hoje, essa ideia de solidez é cada vez mais difícil. Tudo passa muito rápido. Na história do cinema, ao contrário das artes anteriores, por exemplo, os movimentos são curtíssimos. São de curtíssima duração. O expressionismo alemão, por exemplo, que tem aula de introdução ao cinema, é um movimento dos mais importantes da história, mas que durou 5, 6 anos de duração. Porque sim, a Alemanha não fazia expressionismo durante a década de 20 inteira. A Alemanha faz expressionismo de 1920, no máximo até 26 ali, que é o momento em que a Alemanha volta a prosperar economicamente. Depois ela se fode de novo em 29, por conta da crise de 29, e aí vem nazismo, etc e tal. Mas, num primeiro momento ali, a Alemanha volta a prosperar economicamente, o que faz com que esse tipo de cinema mais de pesadelo, fantasma da destruição, trazia essa lógica pessimista, perdesse sentido.
E até mesmo que as práticas estilísticas trazidas por gabinete do Dr. Caligari começassem a se saturar. A gente pensar em neorrealismo italiano, o primeiro movimento moderno da história do cinema, um dos mais importantes movimentos da história do cinema, começa em 45, no pós-Segunda Guerra Mundial, e a gente pode estender até 1954. Mas na real mesmo, o movimento entra em crise em 48, percebe? Porque acontece uma eleição na Itália onde o Democracia Cristã se sobrepõe aos partidos comunistas no parlamento e começa um sistema de censura aos filmes neorrealistas. Tem aula sobre o neorrealismo italiano na Introdução ao Cinema também. Então entende o que eu quero dizer? A história é processo. Para surgir o expressionismo alemão, é preciso entender o processo anterior. Como isso aconteceu? Por que ele acabou? Porque durante esse processo, alguns filmes começam a se desviar. A mesma coisa com o cinema novo brasileiro. A mesma coisa com o cinema marginal. A mesma coisa com todos os movimentos. É difícil a gente, sobretudo no cinema, uma arte já inserida, já surgida dentro do capitalismo industrial, a gente pensar em coisas sólidas. Todavia, os movimentos são importantes, desde que a gente compreenda os processos. Então, alguns dos movimentos mais importantes da história: expressionismo alemão, neorrealismo italiano, Novelle Vague. Daniel Braga mandou uma mensagem pelo Pix. Vi uma mulher sob influência e gostei pacas. Dicas de filmes nesse estilo? Pes, se eu for promovido no emprego, faço um Pix de 3 dígitos. Promove o rapaz aí, gente. Na moral. Dito isso, cara, uma mulher sob influência é foda, Cassavetes. E eu vou recomendar outro Cassavetes, Sombras. Também tem o Love Streams, que é maravilhoso, mas eu vou recomendar Sombras porque foi o filme que inspirou a galera da nova Hollywood pra trazer o movimento. Esse cinema independente americano que surge ainda no contexto de Código Hays, se sobrepondo a esses interesses, se sobrepondo a esse sistema de censura e fazendo um cinema completamente diferente. Sombras é um filme pra você que fica aí procurando ato em filme, primeiro, segundo e terceiro ato, parar de fazer essas coisas. Porque não existe isso no filme. É pra você aí que fica dizendo que o roteiro é a alma do filme, parar de ficar falando essas merda. Porque é um filme completamente feito no improviso. Vai assistir. Sombras, Cassavetes. Arthur mandou uma mensagem pelo Pix. Quais são os benefícios que a arte nos traz? Tipo, qual a diferença de quem estuda arte para alguém que é FDS para ela? Não lide com a arte como um valor utilitário. Ou seja, você não tem que assistir a um filme ou qualquer outra obra de arte porque ela vai te trazer algum benefício, entende? Não é uma lógica causal, onde o filme tem que te oferecer alguma coisa. Então não lide com a arte com esse valor utilitário. A arte se faz pela experiência. É aquilo que eu tenho falado com vocês algumas vezes durante essa semana. Enquanto um livro acadêmico, sabe? Aqui, alguns, os mais perto de mim, ele vai te oferecer determinada coisa a partir de seu conteúdo. Ou seja, você vai ler esse texto, ele, claro, tem um estilo de escrita e etc e tal, mas o que importa nisso aqui, além do estilo, é sobretudo o conteúdo dele e como você vai assimilar esse conteúdo pra você. O contato com a obra de arte se dá de outra maneira. O processo de construção de conhecimento com uma obra de arte se dá de outra maneira. Como? Pela experiência. Pela experiência com o fenômeno, percebe? E quando eu digo isso, é justamente para dizer que você não tem que buscar benefício na arte. É saber que essa experiência simplesmente te afeta de alguma maneira. E essa afetação que você tem com determinada obra de arte é suficiente para que você queira assistir uma obra de arte. É suficiente para que você queira ter contato com uma obra de arte. Você não deve esperar nenhum tipo de benefício, seja ele cultural, seja ele econômico, seja ele intelectual. É simplesmente uma experiência que é suficiente. E ela por si basta. Torcida no Lancura mandou uma mensagem pelo Pix. Porra! Estaremos atentos ao próximo desencontro. Gracinhas não serão toleradas. Dia 16 de janeiro, programa no Desencontros sobre Interestelar. Espero todos lá. Já assisti ao filme. Mudei ou não de opinião? Vocês só vão saber no dia 16, tá bom? Chuca com Gasolina mandou uma mensagem pelo Pix. Vi que o Bill essa semana e fiquei na mente que seria muito legal ver o Tarantino dirigir um filme de herói. Faz sentido pra você? Ah, pelo amor de Deus, chega de filme de herói também. Porra, chega, já deu. Ah, se vier um filme de herói legal, Felipe. Ah, beleza, então eu vou gostar. Mas assim,
Pô, sabe o que eu gostaria do Tarantino? Que ele fizesse um filme com a Jenna Ortega. Eu já falei que a Jenna Ortega é uma atriz que combina com o Tarantino. Vocês concordam comigo? Dito isso, seja membro desse canal, ajude esse canal a continuar produzindo conteúdo. Curtiram o vídeo?